Se você está se preparando para sua primeira audiência de conciliação, vem cá que a gente precisa conversar. Eu sou Juliane Ferreira, advogada especialista em direito previdenciário, atuo na advocacia há mais de 10 anos e aqui nesse canal você encontra conteúdo sobre início de carreira e sobre direito previdenciário. Então não se esquece de se inscrever, que assim a sua inscrição me ajuda muito. Eu sei que o terror de todo advogado iniciante é audiência. E comigo não foi diferente, gente. Quando eu comecei, eu também tinha muito medo das minhas primeiras audiências. A minha primeira audiência de conciliação, eu tive que pedir uma revelia de cara e eu fiquei meio sem saber o que fazer. A minha primeira audiência de instrução eu passei mal, mas a gente não vai falar da de instrução hoje. Nós vamos falar em um próximo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a audiência de conciliação. A primeira coisa que você precisa entender quando se fala em audiência de conciliação é o contexto dela. Para que ela serve? A audiência de conciliação serve exatamente para isso, para conciliar, para ver se as partes chegam a um acordo, compõem ali um acordo para encerrar a demanda. Então, antes de sair de casa, você precisa fazer duas coisas muito importantes. A primeira, saber qual é o limite mínimo de acordo. Você fez a sua petição inicial, você fez o seu pedido, qual é a sua pretensão, mas você precisa entender qual é o seu limite do mínimo de acordo. Olha, nesta ação, o nosso limite mínimo é 5 mil. Não aceitaremos um acordo menor que 10 mil. Você precisa entender ali, até mesmo como está sendo julgado as outras ações sobre esse mesmo tema, para você entender mais ou menos até onde pode chegar. Que assim, quando você chegar lá no momento da audiência e a outra parte disser que tem acordo, que tem uma proposta de acordo, aí você tem margem para negociação. Então, olha só, se você decidiu que vocês não aceitam menos de 5 mil reais para fins de acordo, você não vai jogar esse valor. A outra parte vai oferecer os 6 mil de acordo. Você jamais vai aceitar de primeira. Você sempre vai fazer uma contraproposta mais alta, porque normalmente as empresas, elas não chegam jogando o limite. Elas têm um limite, joga mais baixo para ir vendo até onde que se chega aquilo ali. Então eu sugiro a você que se você tem um limite mínimo de acordo e a outra parte fez uma proposta, joga o dobro, tá? Joga o dobro e aí ali vocês vão negociando até chegar num valor bom ou até chegar pelo menos no mínimo que você estabeleceu. Outra coisa importante que você precisa fazer antes de sair de casa é conversar com o seu cliente, é alinhar as expectativas dele. O cliente não sabe o que é aquilo ali, o cliente nunca participou de uma audiência, ele não tem noção. Então você precisa dizer para ele que é uma audiência rápida, que é uma audiência que provavelmente ele não vai falar, que é uma audiência que ele precisa estar com a documentação em mãos. Se for uma audiência virtual, que ele esteja num local que tenha silêncio, porque eu já fiz audiência em um local que o cliente estava num lugar barulhento e foi péssimo. Então você precisa explicar para ele, olha, é só uma tentativa de acordo, a gente não vai debater os fatos, ali não é um juiz, é um conciliador, se for o caso aí da sua região. Você fala para ele, o nosso mínimo de acordo é tanto, então abaixo disso nós não vamos aceitar um acordo por conta disso. Aí você vai dizer os motivos, porque o juízo tem julgado mais ou menos em tanto, então você precisa estar ciente do que está acontecendo naquele juizado ou naquela vara ali onde seu processo está tramitando. E também você precisa deixar claro para o cliente o que vai acontecer caso não haja proposta de acordo do outro lado. Você chegou numa audiência de conciliação, virtual ou presencial, e o conciliador pergunta para a parte ré, fulano, tem proposta de acordo? E ele dizer que não tem proposta de acordo, acabou a audiência. Ninguém fala mais nada. Então você precisa dizer isso para o seu cliente também. Então, recapitulando, é a sua primeira audiência de conciliação, saiba qual que é o valor mínimo para acordo e no final, aí se você tiver mais provas a serem produzidas, você vai requerer audiência de instrução. Se você não tiver mais provas a serem produzidas, você apenas vai requerer o julgamento antecipado, porque dali o processo já vai para julgamento. E aí vai ter que ver se já teve contestação, se vai impugnar, provavelmente já vai ter contestação e vai abrir um prazo para você impugnar. Então a audiência de conciliação ela é muito simples, ela é muito rápida, ela é muito dinâmica, não é com juiz, ela é um pouco mais informal. Então você tem que estar preparado para negociar um acordo com valores
ou simplesmente para pedir o prazo para você impugnar e pedir o julgamento antecipado da lide. E por fim, o que você precisa ter cuidado é não atrase e o seu cliente precisa estar nessa audiência, tá? Se o seu cliente não estiver nessa audiência, se ele não participar, o processo vai ser extinto. E se você também não participar, a chance de vocês serem condenados ao honorário de sucumbência é muito grande. Então, muito cuidado com o horário, fala para o seu cliente, deixa ele muito ciente que não pode atrasar de jeito nenhum. Se for uma audiência virtual, antes da audiência, abra você o link, veja se esse link tá funcionando, manda para o seu cliente, pede para ele testar o link também, porque se tiver algum problema, para você ter tempo de ligar na escrivania e rever o que está acontecendo e resolver, tá bom? E fica tranquilo, tá? Que vai dar tudo certo. E se você já passou por alguma experiência com audiência de conciliação, deixa aqui nos comentários para mim e não esquece de se inscrever aqui no canal para a gente poder estar aqui compartilhando o nosso conhecimento.